Beleza, Mike? Fazendo aqui a conexão. Hare Krishna. Começar a leitura aí já do Srimad Bhagavatam. Acabei de conectar, o pessoal vai aí se linkando. Já Srila Prabhupada. O som tá bom, Mike? A imagem tá legal? Espero que sim. Ah, valeu. Obrigado, Mike. Três, quatro, três. Então, obrigado, Mike, valeu aí. Deixa eu ajeitar isso aqui. Bom, vamos lá então. Hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Oi, Braulio, seja bem-vindo, bom dia. Estou dando início aqui à transmissão de hoje da ISKCON. Haribol, Jai Srila Prabhupada. Nessa sexta-feira, 19 de setembro, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 25. Capítulo 25, intitulado As Glórias do Serviço Devocional. Eu vou ler os versos 28 e 29, tá? Na continuidade da conversa entre Kapila Muni e sua mãe Devahuti. Esse capítulo é fantástico, gente. Claro, né? Fala sobre, assim, o que há de mais real e perene, e que é a atividade eterna da entidade viva, que é o serviço devocional amoroso à Suprema Personalidade de Deus. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, deusa da sabedoria. Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador. Siddhartha, também seja Siddhartha Tamal. Sejam todos bem-vindos aqui nessa transmissão do Srimad Bhagavatam pela ISKCON Rio de Janeiro, tá? Então vamos à leitura do Shloka do 28 do capítulo 25, terceiro canto, que já é então, após Kapila Muni discorrer sobre diferentes aspectos do serviço devocional, então Devahuti vai falar.
Devahutir uvacha. Kachitvai uchita bhakti kidrishi mamagochara. Yaya padante nirvanam anjasam vaishnava aham. Tradução palavra por palavra. Devahuti uvacha. Devahuti disse. Kachit, que, tuai, ati, uchita, adequado. Bhakti, serviço devocional. Kidrishi, que tipo? Mama, por mim. Gochara, digno de ser praticado. Yaya, pelo qual. Padam, pés. Te, teus. Nirvanam, liberação. Anjasa, imediatamente. Vaishnavai, alcançarei. Aham, eu. Então agora vamos ver a tradução dada por sua divina graça Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, seguida do significado que Prabhupada teceu a respeito desse verso específico. Tradução. Jaya Srila Prabhupada. Ao ouvir esta declaração, Sérgio Azevedo, bem-vindo. Ao ouvir esta declaração do Senhor, Devahuti perguntou: que tipo de serviço devocional é digno de ser desenvolvido e praticado para ajudar-me a alcançar fácil, imediatamente, o serviço a teus pés de lótus? Vamos ao significado de Prabhupada. O Bhagavad Gita afirma que ninguém é proibido de prestar serviço ao Senhor. Quer mulher, quer trabalhador, quer comerciante. Se alguém se ocupa no serviço devocional ao Senhor, é promovido à fase perfectiva mais elevada e volta ao lar, volta ao Supremo. O serviço devocional mais apropriado para os diferentes tipos de devotos é determinado e fixado pela misericórdia do mestre espiritual. Shila Prabhupada aqui, Jai. Eu vou comentar esse verso e depois vou ler o 29, tá? Haridarshana, Dandavat Pranams. Adilila, bem-vinda também. Hare Krishna. Minhas reverências. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurum Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Sirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha Sidiva Gopal Bhatta Dasaragunatha Sadhu Goswami Prabhuskijai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shvasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá, vou ler novamente aqui o verso 28. Devahutir uvacha kachitvai uchita bhakti kidrishi mamagochara yaya padante nirvanam anjasam vaishnava aham. Ao ouvir esta declaração do Senhor, Devahuti perguntou: que tipo de serviço devocional é digno de ser desenvolvido e praticado para ajudar-me a alcançar fácil e imediatamente o serviço a teus pés de lótus? Então, lá nesse capítulo 25, a partir do verso número 13, Kapila Muni, a própria suprema personalidade de Deus, veio discorrendo sobre aspectos do serviço devocional. Ele começa falando assim lá nesse verso 13. O sistema de yoga que se relaciona com o Senhor e a alma individual
que se destina ao benefício final da entidade viva e que causa desapego de toda a felicidade e aflição no mundo material, é o sistema de yoga mais elevado. Esse verso aqui, ele é assim, realmente icônico. Tem um verso mais à frente, que é o verso 23, aqui mesmo do capítulo 25, também é um verso importantíssimo, que fala sobre características do devoto. Ontem até, aliás, na palestra de ontem não, foi de anteontem, foi a Sundarang que ministrou a palestra. Então houve alguém que perguntou sobre quais características da pessoa que é o sadhu. Aí Paravyoma fez citação desse verso que eu estou falando agora, que é o Titikshava Karunika Surida Sarvadehi Nan Ajata Shatravas Shanta Sadhava Sadhu Bhushanaha, que fala sobre Sadhava Sadhu Bhushanaha. Sadhu Bhushanaha, os atributos de uma pessoa santa, né? Ou seja, aquela que está de fato demonstrando sanidade de consciência, compreensão da sua identidade, compreensão da sua posição constitucional. E aí, sistema de yoga que se relaciona com o Senhor e a alma individual, estabelecer uma relação pessoal com a suprema personalidade de Deus através desse yoga mais elevado. Que qual é? Qual é o sistema mais elevado de yoga? Bhakti Yoga. Exatamente por isso, porque se revela a nossa identidade como seres eternos, individuais, dotados de uma personalidade espiritual, né? Que se revela gradualmente através do processo de sadhana bhakti. Aí eu vou vou aqui para o verso de hoje, né, que Devahuti pergunta, né, que tipo de serviço devocional é digno de ser desenvolvido e praticado para ajudar-me fácil e imediatamente a serviço a teus pés de lótus, que é o sadhana bhakti, a disciplina de sadhana bhakti. Mas enfim, então lá no verso, eu estou fazendo aqui uma confusão, será? No verso 23 fala-se então sobre exatamente o que? Os atributos de um sadhu, ou seja, aquele que está já conectado com o princípio do serviço devocional. Aí ele é o que? Um titikshava, uma pessoa muito tolerante, karúnica, misericordioso. Surida sarva dehinam. Ele é de sarva dehinam, de todas as entidades vivas, um surida, um bem-querente. E aí tem outra linha que fala Jata Shatravas Shanta. Deixa eu ver aqui. Que é aquele não tem inimigos. Cadê o verso 23? Ué. Não, o 23 não. Eita, cadê o verso? Ah, sim, é o 21, desculpem, tá? É o 21. Aí fala, Ajata Shatrava Shanta. Ajata Shatrava significa exatamente isso, ele não tem inimigos. Essa coisa, né? Fulano é meu amigo, fulano não gosta de mim. Dentro da perspectiva do sadhu, isso não existe, porque ele vê equanimidade em tudo, né? Ele vê todos conectados com Deus. Então, ainda que uma pessoa haja externamente, através das suas atitudes, contrariamente a uma pessoa, se essa pessoa é um sadhu, ele não vê aquela pessoa como seu inimigo. Ele a vê como uma alma eterna, serva eterna de Krishna,
e que está agindo, né? Mas ele não se afeta com isso. Aí Shantaha, ele é pacífico. Sadhava, ele é adicto às escrituras. Ele está sempre conectado com os princípios o princípio das escrituras, entendeu? Então, aí lá no verso 13, né, eu estou fazendo assim um apanhado para chegar quando Kapila Muni começa a discorrer sobre aspectos do serviço devocional, então ele já começa falando que o mais elevado é relação de pessoa para pessoa. Isso, gente, é o ponto mais, assim, profundo da compreensão do aspecto mais elevado da verdade absoluta, que é Deus pessoa. A gente sabe que a verdade absoluta é uma compreensão muito ampla de Deus e que compreende o seu aspecto energético impessoal, que é o Brahman impessoal, o seu aspecto localizado, que é o Paramatma, ou a superalma, a alma suprema de Krishna, presente em todos os átomos, presente no coração de todas as entidades vivas. O aspecto onipresente, onisciente de Deus. O Espírito Santo, presente em tudo e em todos. E aí, finalmente, ou seja, a compreensão desses dois primeiros aspectos de Deus, da verdade absoluta, eles não revelam a verdade absoluta na sua completude. Revelam aspectos. Brahman pessoal, energia de Deus. Ah, energia, ok. Ah, essa energia está localizada em tudo. Paramatma, ok. Mas qual é a fonte de tudo isso? Qual é a fonte energética? Krishna, pessoa de Deus. E aí tem se revelado o aspecto mais elevado da verdade absoluta, que é aquele que dá causa a tudo. Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. A causa, Sarva Karana Karanam significa a causa de todas as causas. A causa de todas as causas é Deus pessoa, Krishna. Nesse verso que eu citei, que é o do Brahma Samhita, o Senhor Brahma está falando isso. Que Ishvara, o controlador supremo, Ishvara Parama. Ishvara, controlador, Parama, supremo, Krishna. Ele está indicando, é Krishna. Satitananda Vigraha. Eterno, pleno de consciência e conhecimento e bem-aventurado. Anadiradir Govinda, ele não tem começo e ele é o começo de tudo, e ele é a causa de todas as causas. Então, quando se entende esse terceiro aspecto da verdade absoluta, e se entende a nossa natureza como alma espiritual, um ser individual eterno, aí você está exatamente indo ao encontro do sistema mais elevado de yoga. Você está despertando para uma consciência que o capacita a estabelecer uma relação com Deus. E aí sim, deixa eu ver aqui. Aí ele vai falar sobre a influência dos três modos da natureza material, que é fundamental. Kapila Muni discorre sobre essa imposição no mundo material que a gente sofre, né? A influência desses fatores energéticos chamados gunas, que também se traduz como cordas. Até aqui no nosso programa Prabhupada Roots, segunda-feira passada, falamos muito sobre a influência dos gunas. Aí eu me recordo que a Damodara Lila Madhuri, participante aqui do grupo, ela falou que, sim, gunas também quer dizer porque cordas. Então tem aquela gravura
do Bhagavad Gita, dos representantes dos 3 gunas, né, as deidades que controlam os gunas, assim com marionetes, né? Nós como marionetes no mundo material sendo controlados pelos gunas, porque gunas quer dizer corda, aquilo que nos amarra, que nos prende. Então Kapila Muni discorre sobre a influência de ignorância, paixão e bondade, que são as qualidades da energia material, né? Essas 3 qualidades que influenciam tudo e todos. Fala sobre a influência da luxúria, da cobiça e da ira, da nossa identificação com o corpo, com o personagem que a gente está vivenciando. Nossa, realmente esse capítulo 25 aqui do terceiro canto, ele é assim emblemático. E aí ele vai então explicando para sua mãe Devahuti, né, Kapila Muni vai explicando sobre essas características do serviço devocional. E aí ele chega e fala, olha só, nesta posição de autorrealização, pela prática de conhecimento e renúncia em serviço devocional, uma pessoa vê tudo na perspectiva correta. Ponto. Maravilhoso, né? Posição de autorrealização. Eu sou uma alma, eu estou... E claro, prática de conhecimento. Ou seja, ação. Conhecimento não pode ficar na prateleira. Tem que trazer para a nossa vida. E Sadhana Bhakti é o tipo de orientação que é exatamente para nós usarmos no nosso dia a dia. Entendeu? E aí a gente então renúncia em serviço devocional, ou seja, você não age mais colocando-se como centro e buscando o benefício seu dentro da perspectiva do personagem, que está atrelado a condutas mundanas, atrás da gratificação das funções sensoriais, gratificação dos sentidos materiais, entendeu? Você age, você começa a agir para o prazer de Deus, fazendo-se de si um instrumento para a vontade do Senhor Supremo, usando os seus sentidos para dar prazer a Krishna, né? Aí o que acontece? Ele torna-se indiferente à existência material, e a influência material atua menos poderosamente sobre a alma. E aí vai, né? Nenhuma classe de yogi pode alcançar a perfeição e autorrealização, a não ser que se ocupe em serviço devocional à suprema personalidade de Deus, pois este é o único caminho auspicioso. Subhadá, né? Kleshagni, alívio imediato das aflições materiais. Subhadá, aquela sensação de auspiciosidade na vida. Encontramos o que é real. Encontramos aquilo que preenche as lacunas existenciais do coração. Essas são características, né? São sintomas do serviço devocional, que a pessoa vai logo tendo a sensação de que está num caminho auspicioso. Então, vamos agora lá para o verso de hoje. E aí sim, né? Um sado, esse foi o verso que eu me referi que Sundarang leu. Um sado assim ocupa-se indesviável e solidamente em serviço devocional ao Senhor. Isso me faz lembrar aquele verso do Bhagavad Gita, Manchayovi abhicharena bhakti jogena sevate, sagunansa matityatam brahma bhuyaya kalpate. Que aquele que pratica
o sistema de Bhakti Yogena Sevate, de forma assim indesviável, que não cai em circunstância nenhuma. Né? Manchayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate, ou seja, prestando serviço devocional amoroso, Bhakti Yogena, conectado com Krishna. Sagurança Matityatam. Aí a pessoa ela transcende de imediato a influência dos sagunan, dos kunas, dos modos da natureza material. A compreensão, gente, sobre a influência dos 3 modos da natureza material é o pulo do gato na jornada espiritual. Quando a gente entende, quando a gente acorda, acordei. Aí, cantar minha japa. Ufa, vamos lá. Influência do modo da ignorância. E você já entende. Aí, como você está num cultivo, vem de um cultivo regular, abhyasa, vairagya. O que significa isso? Prática constante e desapego. Aí a sua inteligência ela funciona. Opa! Modo da ignorância, tá aqui me pegando, aí tu pega a japa e fortalece o cantar. Não, preciso cantar a japa melhor hoje, porque hoje eu tô meio inebriado. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Aí você empreende mais na japa. Claro, o empreendimento na japa tem que ser diário. Mas você entende que aquele dia tem uma influência energética dos gunas que está maior. Tem dias que a gente acorda, cantar minha japa mala, você está mais propenso, modo da bondade. Aí tem dias que você acorda já pensando no trabalho, eu tenho que ir para o meu trabalho porque eu tenho que fazer isso, modo da paixão. Em todas essas circunstâncias, através de prática constante, desapego, a gente fica com uma sensação, como se diz, um receptor mais, uma sintonia mais fina e percebe os gunas atuando. A pessoa que não está numa busca, numa prática, ela que saco, ela entra na influência, o guna domina ela. Hoje eu não estou afim não. Hoje que dia, hoje está chovendo, que dia feio. E hoje eu estou de mau humor. Ela se identifica com a influência do guna. Mas o transcendentalista que está numa prática constante, seguindo uma jornada, aí ele percebe, hoje eu tenho que estar atento, enfim, os modos estão atuando. Então é muito importante, isso é o pulo do gato, entender. Quando você entende, você percebe como os gunas estão atuando em você, isso daí é o diferencial que vai possibilitar exatamente o maior controle da mente, tá? Então, voltando lá aquele verso, né? Manchayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate Sagurança Matityatam. A pessoa transcende de imediato a influência dos modos da natureza material. Mas para isso precisa o quê? Prendimento, prática constante, desapego. Desapego do que é mundano e apego ao que é espiritual. Apego ao serviço devocional a Krishna. E aí Brahma Bhuyaya Kalpate. E ela atinge a plataforma chamada Brahma Bhuta, que é despertar mesmo. Eu sou uma alma espiritual e ela passa a agir dentro do viés da alma espiritual. Entendeu? Vamos lá. Vamos ao verso então de hoje. Então aí chegou, então Kapila Muni vai discorrendo sobre várias dessas características do serviço devocional e ela perguntou, né, que tipo de serviço devocional é digno de ser... Então é esse serviço.
é primeiramente o estágio preliminar de Bhakti, que é o Sadhana Bhakti, porque nós não temos ainda a condição de estarmos assim espontaneamente praticando o serviço devocional amoroso dentro da plataforma de Raganuga Bhakti, aonde a nossa vida ela é toda pautada em servir Krishna, né? Isso é uma plataforma Bhakti. Yoga é isso. Bhakti é Bhakti pura. É total absorção no serviço a Krishna, né? Então, e aí, diante dessa pergunta, vai vir a resposta de Kapila Muni. E Prabhupada aqui no seu significado, ele menciona, né, que serviço devocional, ele é acessível a todo mundo. Todas as almas corporificadas, em formas humanas, ele pode se ocupar no serviço devocional ao Senhor, para então ser promovido à fase perfectiva mais elevada, que o qualifica para estabelecer essa conexão mesmo, né, através do serviço devocional amoroso com Deus. Ah, sim, e Prabhupada menciona que o serviço devocional mais apropriado para diferentes tipos de devotos é determinado e fixado pela misericórdia do mestre espiritual. O mestre espiritual, ele tem que ter, assim, a capacidade de ocupar seu discípulo baseado em guna e karma. Né? As propensões da pessoa. É muito bom o serviço devocional ocupar a pessoa de acordo com a sua natureza. Entendeu? Isso é uma forma muito inteligente de ocupação. É claro que o devoto, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele não fica preso a essa coisa, eu sou um pintor, então eu vou só pintar quadros para Krishna. Claro, num primeiro momento, se ele tem essa habilidade, o guru vai ocupá-lo assim. A gente vê, por exemplo, na história de Govinda Devidasi, uma das primeiras discípulas de Srila Prabhupada. Lá nos anos 66, ela se conectou com Prabhupada. Teve aqui no Brasil recentemente trazendo, enfim, um livro que ela lançou, inclusive, né, falando sobre, muito legal o livro, trazendo muitos elementos muito interessantes da relação dos devotos com Srila Prabhupada, lá no início, nos primórdios da ISKCON, né? E ela tinha, assim, estudava artes plásticas, e Prabhupada a ocupou em fazer pinturas. Ela começou a pintar quadros, Chaitanya Mahaprabhu, enfim, quadros devocionais, né? Então o guru, a pessoa vai e se ocupa de acordo com a sua natureza, mas a gente tem que expandir isso, a gente não pode ficar preso às influências de samskaras e vasanas, né, que são influências que a gente traz já, de habilidades e tendências. Não, o serviço devocional, qual é o serviço devocional mais importante? Aí está a pergunta. Qual é? É o que tem que ser executado no momento, de acordo com tempo, lugar e circunstância. Se o templo está com um ralo lá entupido e tem um festival de domingo, eu não posso chegar e falar assim, não, porque eu sou assim um kirtaniya, eu sou o pintor das gravuras de Krishna. Não, vamos desentupir o ralo. Isso é mentalidade de serviço devocional, é fazer o que tem que ser feito, entendeu? Para a missão. Então, embora o mestre espiritual vá ocupar o seu discípulo, num primeiro momento, de acordo com guna e karma, a sua propensão, sua natureza,
Mas nós internamente temos que desenvolver essa compreensão, que eu não posso ficar preso só a isso, porque o serviço devocional ele é muito amplo, e quanto mais eu me ocupar, mais eu estou agradando ao Guru e a Krishna, né? Então vamos lá. Verso 29. Yo yogo bhagavad bano nirvanatmans tyatva yoditaha kidrishakati changani yatas tattva bodhanam. Yaha, que yogaha, processo de yoga mística, bhagavad banaha, visando a suprema personalidade de Deus. Nirvana Atman. Atman. Ó corporificação do Nirvana. Tvaya, por ti. Uditaha, explicado. Kidrishaha, de que natureza? Kati, quantos? Cha e Angani, ramos, e Ataha, pelos quais? Tatua, da verdade. Ava Bodhanam, entendendo. Tradução e depois o significado dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui. Jai. Bom, antes disso, Alex Luthor, Hare Krishna, seja bem-vindo. Também Boris Vrihovec, Jeffer Soares, Monge Jagad Purusha Das. Bom, tem uma turma aqui que tá... Deixa eu ver só quem comentou, tá? Que senão eu vou ficar lendo aqui nome de... Como se diz, o perfil, né? Não vai dar certo. Agora aqui que nós temos aqui... Jai Sundarang, Hare Krishna, Adilila... comentando aqui sobre o livro, né, de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que está lendo todos os dias, muito bom. Olá, Ojasvi Dasa, bem-vindo também. E a Adilila comenta, sim, irmão, ouvi fala das aulas, gunas são modos de natureza material, paixão, ignorância, bondade. É isso aí. Aí ela ri aqui, kkk, aí sim mesmo, irmão, paixão é terrível. Aí ela fala, cantar 16 voltas já por todos os dias, sem desejo. Com desejo a gente cai. Não há outra maneira. Tem que cantar 16 voltas, sempre cantando. Muito obrigado, tá, por seus comentários. Aqui o Sundarang comenta, hoje estava me sentindo assim, ao acordar, meio estranha. Mas liguei o celular e fui assistir o Mangalari. Depois comecei a cantar os santos nomes na Japamala. Aí parece que tudo de estranho se dissolveu. É assim mesmo. Isso é a realização que o devoto tem com o processo do cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por isso, na Bhagavad Gita está lá, né? Raja Vidya Raja Gurhyam Pavitran Idan Uttamam Pratyaksha Vagamandar Susukam Kartum Avyayam. Esse verso importante fala, né, que esse conhecimento, ele é o rei do conhecimento, o rei da educação, é o mais secreto de todos os segredos, ele é supremamente puro, eterno, e por dar uma percepção direta do eu, ele é perfeição da religião, ele é eterno e é praticado alegremente. Pratyaksha Vagamandarmyam. Pratyaksha significa essa percepção direta do eu. A gente entende os gunas atuando, eu, alma, peraí, deixa eu me situar aqui, deixa eu fazer o meu sadhana, deixa eu fazer minha meditação, e aí, puf, aquela bolha de sabão, ela se esvai. Que bom. E a Adilila aqui complementando, sim, importante cantar 16 voltas. Hare Krishna, vamos para o verso então seguinte, eu já li o verso, vamos a tradução. O sistema de yoga mística, como explicaste, visa a suprema personalidade de Deus e destina-se a acabar completamente com a existência material. Por favor, mostra-me a natureza deste sistema de yoga. Quantas maneiras há através das quais se pode realmente entender esta sublime yoga? Vamos ao significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.
Fala, Demas, bom dia, bem-vindo. Stephanie Weber também, bom dia, Hare Krishna. Vamos lá. Há diferentes espécies de sistemas de yoga mística que visam a diferentes fases da verdade absoluta. Ah, que interessante. Eu mencionei sobre a verdade absoluta, né? Brahman, Paramatma e Bhagavan. Compreensão desses diferentes aspectos da verdade absoluta. Brahman, energia, aspecto impessoal de Deus, o brilho corpóreo de Deus. Paramatma, aspecto de Deus ali localizado em tudo, o Espírito Santo. E Bhagavan, Deus pessoa, dotado de todas as qualidades e opulências, né? Eu vou comentar, porque o significado é um pouquinho extenso, eu vou comentando parte a parte para a gente poder não se perder, tá? Então, o sistema de Jnana Yoga visa a refulgência Brahman impessoal, e o sistema de Hatha Yoga visa ao aspecto pessoal localizado, ao aspecto Paramatma da verdade absoluta, ao passo que Bhakti Yoga, ou serviço devocional, que se executa de 9 maneiras diferentes, encabeçadas por ouvir e cantar, visa a completa compreensão do Senhor Supremo. Ponto. Vamos lá. Então aqui Prabhupada já está explicando como Krishna é benevolente e misericordioso, né? Ele estabelece diferentes métodos que vão atender diferentes pessoas em diferentes níveis, graduais, em diferentes graduações de compreensão de espiritualidade, né? Então ele dá um caminho, né? Ele vai fazer com que a pessoa, em todos eles, valores e princípios devocionais estão presentes, como bondade, misericórdia, benevolência, contemplação, meditação, tudo isso está presente. Por exemplo, o yogi que medita em Deus no coração, ele cultiva esses valores. Mas ele está estabelecendo uma relação ali com o Paramatma, um aspecto da verdade absoluta, localizado em toda a entidade viva. Esse aspecto onipresente, onisciente de Deus. O Gyani, ele está ali através do cultivo, né, especulando. Ele está, como Prabhupada fala, buscando a conexão com o Brahman pessoal, né? Então, para cada tipo de ser, Deus ele oferece um método. Mas, nesse cultivo, todos vão tendo um desenvolvimento importante em certos elementos básicos de vida devocional, conforme eu mencionei, né? Aí cabe, né, através da missão de Prabhupada, ele veio e trouxe para a gente, imagine, né, gente? Prabhupada veio revelar aspectos mais elevados da transcendência e da relação da alma com Deus. O aspecto íntimo do serviço devocional amoroso. Nós só estamos falando de Krishna, entendendo Deus pessoa, de uma forma muito lúcida, muito, assim, compreensível, assertiva, porque Prabhupada trouxe esse conhecimento para a gente. Ele veio revelar. Essa é a missão de Chaitanya Mahaprabhu, e Prabhupada é a ponta de lança da missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Senão, onde é que a gente estava? Não é verdade? Então, Prabhupada já revelou o que? Não, Bhakti. Bhakti Ruchyate. Aspecto mais elevado de Bhakti. Sarvupadi Vinir Muktan Tad Paratvena Nirmalan Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchyate. O estágio mais elevado de Bhakti. Sevanam, serviço. Servir ao Rishikesha, ao controlador dos sentidos, como
usando os nossos próprios sentidos, né? Agora estamos aqui lendo, usando a visão para ler, usando a língua, vibrando para falar, a audição para ouvir, o tato passando as folhas do livro, tudo ocupação dos sentidos a serviço do controlador dos sentidos, que é Rishikesha, Rishikaisha, nome de Krishna também. E aí, por conta disso, duas coisas se desdobram. Sarva Upad Vinir Muktam. Naturalmente, através da ocupação dos sentidos a serviço do controlador dos sentidos, imaginem, né, os mesmos sentidos materiais que a pessoa fica aí buscando extrair prazer da vida mundana, são aqueles que a gente pode usar para servir Krishna, e aí Sarva Upad Vinir Muktam. Você gradualmente se desatrelando da identificação com o aspecto mundano existencial, com o seu personagem. Relação familiar, não que você despreze, você preza muito, mas você está entendendo que não, isso aqui é uma relação transitória e temporária. Meu filho não é meu filho. Né? Meu pai não é meu pai. Todos somos irmãos espirituais perante Deus. Né? E estamos aqui num teatro, no mundo material, cada um ocupando, de acordo com a circunstância, uma posição, mas, na verdade, eu sou uma alma espiritual. Eu estou nesse invólucro que está relacionado com família, sociedade, enfim, gênero, raça, nacionalidade, mas nada disso é real. Então, Sarva Upad Vinir Muktam, a pessoa gradualmente ela se desatrela dessa identificação com o personagem. Taparatena Nirmalam. E os sentidos vão se purificando. É assim que a coisa funciona. E cada vez a gente tem mais gosto, ruchi, pelo serviço devocional. Então é assim que funciona o sistema de Bhakti Yoga. É isso que o Prabhupada está falando aqui, né? Serviço devocional que se executa de 9 maneiras. Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Pada, Sevanam, Archanam, Vadanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Os 9 processos de Bhakti Yoga. Né? E que tudo começa o quê? Ouvir e cantar. É o que a gente está fazendo. Quando a gente fala cantar, não é cantar, é proferir, é você... É o que a gente está fazendo aqui. Estamos cantando o Srimad Bhagavatam. Quando a gente lê o Bhagavatam, porque dentro da cultura védica tudo é poético, entendeu? Tudo é muito poético. Então, estamos cantando o Srimad Bhagavatam. Quando a gente lê lá o shloka, né? Jojogo Bhagavad Bhano Nirvanatmans Tvayoditaha Kidrisha Kati Changani Yatas Tattva Bodhanam. Entendeu? É uma expressão poética, porque vida espiritual, todo passo é uma dança e toda fala é um cantar. Né? Tudo é muito lúdico. A vida espiritual, né? Na relação da entidade viva com Krishna. Então vamos lá. Há diferentes métodos de autorrealização, mas neste verso Devahuti refere-se especialmente ao sistema de Bhakti Yoga, cuja essência já foi explicada pelo Senhor. As diferentes partes do sistema de Bhakti Yoga são ouvir, cantar, lembrar, oferecer orações, adorar o Senhor no templo, aceitar o serviço a Ele, cumprir suas ordens, fazer amizade com Ele e finalmente entregar tudo a serviço do Senhor. A palavra Nirvanatman é muito significativa neste verso. Eu vou correr um pouquinho por causa do horário, tá? A não ser... A menos que se aceite o processo de serviço devocional, não se pode dar cabo à continuação da existência material. Olha o que o Prabhupada está falando, hein? Se você, ou seja, o yogi meditativo, o Gyani, que alcança o Brahman Supremo, a refulgência, ele vai ficar ali, como ele é uma alma individual, ele fica desconfortável num ambiente amorfo, sem variedade. E aí ele volta para o mundo material. Não tem jeito. Agora, Bhakti,
Bhakti não, Bhakti ela vai te possibilitar exatamente o quê? Relação. E nós somos seres que nos relacionamos, seres sociais, não é verdade? Essa é a característica da alma. Mesmo aqui, por exemplo, no mundo material, corporificados, né, cada um dentro do seu invólucro, como nós estamos, a gente sabe que o ser humano, estou falando do ser humano, a alma corporificada, a alma condicionada, ele precisa de relacionamento. Uma pessoa que fica isolada, ela pira. Então, relacionamento faz parte, é inerente à entidade viva. Se relacionar, precisamos nos relacionar. Relações sociais, isso tudo, amizades, relação conjugal, tudo isso faz parte dessas demandas da alma. E o serviço devocional, ela vai o quê? Vai migrar todas essas nossas tendências que se revelam pervertidamente, uma vez corporificados, de forma pura, estabelecendo relacionamentos devocionais com Deus, com os devotos, com tudo, entendeu? Então, ou seja, quando se fala Deus é amor, isso aí está se expressando exatamente isso. Amor, ele é um tipo de sentimento cuja a sua realização, ela vai se dar de forma completa nos relacionamentos, nas atitudes, não meramente no campo do sentimento. Então, por isso, Bhakti é tão poderosa, entendeu? Porque ela está ali revelando eu, alma, me relacionando com Deus, pessoa, relação de amor, atitude amorosa. Ah, tem um sentimento. Claro, mas esse sentimento, se ele não está acompanhado da atitude, não vale nada, né? Então vamos lá. As diferentes partes do sistema de Bhakti Yoga são ouvir, cantar, lembrar, oferecer orações, adorar o Senhor no templo, aceitar o serviço a Ele, cumprir suas ordens, fazer amizade com Ele e finalmente entregar tudo a serviço do Senhor. Atma Nivedana, né? Entregar a vida, corpo, alma, tudo para Krishna. A menos que se aceite, a palavra Nirvanatman é muito significativa neste verso. A menos que se aceite o processo de serviço devocional, não se pode dar cabo à continuação da existência material. Quanto aos Gyanis, eles estão interessados em Jnana Yoga, mas mesmo que algum deles se eleve após praticar muita austeridade, a refulgência Brahman, há a possibilidade de cair novamente no mundo material. Portanto, a Jnana Yoga realmente não dá cabo à existência material. Dar cabo à existência material significa adentrar no plano do absoluto. E para adentrar no plano do absoluto, temos que estar completamente entregues à vontade de Deus. Nossa vida tem que estar permeada pelo desejo de dar prazer a Krishna. Agirmos como uma engrenagem na vontade de Krishna. Entendeu? Então, da mesma forma, no que diz respeito ao sistema de Hatha Yoga, que visa ao aspecto localizado do Senhor, Paramatma, tem-se observado que muitos yogis, tais como os Vishwamitra, caem. Mas os Bhakti Yogis, uma vez que tenham se aproximado da suprema personalidade de Deus, jamais voltam a este mundo material, como se confirma no Bhagavad Gita. Jat gatva na nivartante. Tendo ido, não se volta jamais. Tyaktva deham punar janma naiti. É um verso que fala que aquele que compreende, né? Janma karma chame divyan evanjo veti tatataha. Tyaktva deham punar janma naiti mameti sorjuna. Aquele que conhece a natureza transcendental do nascimento, das atividades de Krishna, depois que deixa esse mundo, não volta a nascer aqui, senão que alcança a minha morada suprema. Prabhupada cita esse verso aqui falando exatamente sobre essa característica de Bhakti, né?
Tyakta deham punar janmanaiti. Após abandonar este corpo, nunca mais se regressa para aceitar outro corpo material. Nirvana não acaba com a existência da alma. A alma existe sempre. Olha a afirmação de Prabhupada. Somos seres eternos. Portanto, Nirvana significa dar cabo à existência material, e acabar com a existência material significa voltar ao lar, voltar ao Supremo. Às vezes pergunta-se como a entidade viva cai do mundo espiritual ao mundo material. Eis aqui a resposta. A menos que nos elevemos aos planetas Vaikunta, diretamente em contato com a Suprema Personalidade de Deus, tendemos a cair, seja da compreensão do Brahman pessoal, seja de um transe extático de meditação. Prabhupada está falando aqui classicamente, textualmente, que só cai do Brahman e de uma posição meditativa. Até porque lá no quinto canto ele deixa muito claro, desculpe, no sétimo, não é isso? Que fala sobre Jagai Madai, que nenhuma alma cai do mundo espiritual, né? A não ser que venha para cumprir uma missão dentro do teatro transcendental de Krishna, né? Então, outra palavra usada neste verso, Bhagavad Banaha, é muito significativa. Banaha significa flecha. O sistema de Bhakti Yoga é como uma flecha apontada para a Suprema Personalidade de Deus. Que lindo isso, né? O sistema de Bhakti Yoga nunca impele alguém rumo à refulgência Brahman pessoal ou à fase de compreensão do Paramatma. Esta Banaha, ou flecha, é tão aguda e ligeira que vai diretamente à Suprema Personalidade de Deus, penetrando as regiões do Brahman pessoal e do Paramatma localizado, ou seja, varando tudo e vai direto em Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Nossa, meu Deus. Lindo verso, né? Srila Prabhupada Ki Jai. Deixa eu ver se vocês têm mais comentários. Aqui o Haridashana. É assim mesmo. Eu levanto às 3 para acordar as deidades. Mas tem dia que a mente fala para eu ficar mais um pouco na cama e em cama. Na cama e em cama. Cama de com K, né? Ali no desfrute. Aí eu penso, desfrute material, né? Aí eu penso, tenho que acordar as deidades e cantar o Mangalarati. Me sinto envergonhado com a preguiça e o dever me arrasta da cama e cama. Muito bom, é isso aí, a gente tem que estar sempre atento, né? O Guru Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, ele falava, né, que de manhã a gente tem que acordar e dar sapatada na mente quando a gente fica com preguiça. Maria Aguilar, Haribol, Radhe Krishna, Haribol. Minhas reverências também, Mataji, muito obrigado por sua participação. Marcelo Magalhães, como Krishna é o Maha Isvara, tudo que fazemos já não estaria automaticamente dentro do serviço a ele? Então, todos estamos, assim, completamente subjugados ao controle de Krishna e dos seus agentes, tá? Mas, aí tem uma questão, Marcelo, que é a intenção. Você precisa conquistar o coração de Krishna. Se você fica alheio à vontade de Krishna, eu estou sob o controle dele, eu já estou aqui nesse mundo, tudo é energia de Krishna, então estou no controle dele. Você vai ficar onde? Samsara. Ciclo de nascimentos e mortes. E porque não estamos cientes, lúcidos, sobre a posição de Krishna, entendeu? Como nosso bem-querente, como uma pessoa suprema que interage com seus devotos. E se não desenvolvemos amor por ele, entendendo que ele é a fonte da minha existência, ele é tudo para mim, é difícil chegar nessa plataforma, tá?
Uma plataforma distante, mas o Prabhupada deu o passo a passo, né? Então a gente tem que ter amor por Krishna. Aí nós estaremos verdadeiramente abrigados na sua Yoga Maya e não em Mahamaya. Porque se a gente fica nessa aí, deixa a vida me levar porque eu já estou dentro do universo de Krishna, vida leva eu, aí fica submetido às intempéries da vida material. Imagina nascer numa condição miserável, passar por muito sofrimento. Então não estamos já dentro do serviço de Krishna, se nós não tivermos a intenção de servi-lo amorosamente. Desculpa. Haridarshan, dentro da pesquisa sociológica foram identificados inúmeros casos de humanos que foram criados com animais. Por não terem executado as fases do desenvolvimento humano, eles não se tornaram humanos. Oxa. O aprendizado humano se faz inevitavelmente na associação com humanos. Um animal bebê criado entre os humanos não se torna humano. Forte, né? O relacionamento é fundamental. Jai, Paravyoma de minhas reverências, glórias a Srila Prabhupada. Bom, gente, perdão, eu tô, então, ficando por aqui. Aqui o Instagram voltou o Instagram. Vamos lá. Singh Ishita, Hare Krishna. Ninguém perguntou nada aqui no nosso... Mike, Hare Krishna. Que bom, Mike, você está conectado aí. Obrigado aí por sua participação, tá bom? Jai Shila Prabhupada, Haribol. Gavinho, Hare Krishna. Gente, vou ficando por aqui. Bom final de semana para todos. Serviço devocional na veia. Vamos com tudo e cantar o Mahamantra Hare Krishna, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Foi incrível. Muito bom estar aqui com vocês. Shila Prabhupada aqui já. E sexta-feira que vem estou de volta. Haribol.